Depois do Rio Negro registrar o menor nível em 121 anos no início desta semana, foi a vez do Rio Solimões ter um nível mais baixo em 55 anos, na cidade de Manacapuru, que fica no Amazonas. O diretor-geral da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, o Sérgio Mendes, ele afirmou nesta quarta-feira que os exportadores de grãos já começam a ver riscos de atrasos em seus embarques previstos para os portos do norte do Brasil. A alternativa tem sido desviar algumas cargas para os terminais do Sul e Sudeste, especialmente no Porto de Santos, em São Paulo. O vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo vai adiantar 100 milhões de reais em emendas parlamentares para o Amazonas por causa da estiagem que atinge o estado. Então vamos chamar o Miguel Daúde para falar sobre esse assunto, porque são muitas as dificuldades estruturais da nossa logística, né? Como armazenagem, né, Daúde? Escoamento, condição até das nossas rodovias. A gente fala bastante isso também com o Patrone. Sem contar a seca, que essa é uma situação que a gente não tem como mudar. Você acha que isso vai acabar, Daúde, limitando, né, o nosso aumento de produção agropecuária e pode também encarecer o custo do frete, né, para os nossos produtores rurais? Então vamos ter que encarar mais essa agora. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, esse é um tema muito interessante, uma vez que nós sabemos que a questão da nossa infraestrutura, ela é muito importante. O Brasil veio crescendo fantasticamente na produção agropecuária nos últimos tempos. No entanto, já começa a ter uma posição, né, que você já está batendo no teto pela questão logística. Quando você tem uma infraestrutura para escoar a sua produção, para levar insumos, para ter ali uma condição mais favorável, ser competitivo com outros países, né? Por exemplo, a Argentina tem uma forma mais viável de logística, Estados Unidos, se bem que os Estados Unidos agora está com uma seca no Mississippi também, né? Tudo isso acaba encarecendo os custos, né? E se você tem um encarecimento de custo de produção, né, aliado a esse cenário que nós estamos vendo de incerteza, né? O petróleo ele vem ensaiando para ter uma alta significativa e isso vai acontecer em função de que se houver uma interrupção, né, da oferta de petróleo no mundo, como aconteceu com a guerra da Ucrânia, em que a Rússia interrompeu, né, ou sofreu um boicote com o petróleo chegou a $125. Então, portanto, nós temos uma incerteza muito grande e essa de você ter a facilidade de escoar a sua safra, né, principalmente o maior estado produtor, pelo Arco Norte, se isso começa a colocar em risco a produção, evidentemente que você vai ter aí um encarecimento, porque você vai ter que levar para Paranaguá ou Santos, e a gente sabe que esses dois portos estão aí com a sua capacidade, principalmente Paranaguá, já com demoras grandes para você embarcar. Então, nesse sentido, Priscila, que o produtor rural tem que começar a avaliar, né, as entidades do agronegócio, tem que começar a entender, né, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com a nossa logística e ter conversas sérias com os produtores rurais de uma forma de enfrentar isso, de forma que isso não venha impactar no custo da produção e tirar a rentabilidade e desestimular a produção agropecuária. Então, portanto, Priscila, esse é um cenário que preocupa muito, essa seca na Amazônia, né? Inclusive, viu, Daúde, eu queria só te pedir aqui uma licença, porque a gente tem umas imagens, né, do videomaker Thiago Oliver, que a gente inclusive passou ontem no Rural Notícias, mostrando o antes e o depois ali do Rio Negro, ali em Manaus. Aqui são imagens impressionantes, né? Começando em maio de 2022, né, quando a gente vê o rio completamente cheio, e agora? Essas são as imagens atuais de outubro. Então você vê totalmente a orla modificada, e porque aí dá para ver certamente a razão da falta de navegabilidade e porque a gente está tendo que ter outras rotas de escoamento aí das safras, porque foi uma enorme realmente perda ali de água e o problema é que você não tem uma projeção a curto prazo para esse cenário se reverter, tá? Quando você olha a previsão do tempo, Daúde,
a gente, inclusive, só vê diminuir mais. Existe uma expectativa aí de chuva lá para meados de janeiro, mas não é algo que vai conseguir mudar esse cenário, né? Demorou um ano para ficar assim. Então, você não é qualquer chuva que aconteça agora que vai mudar essa situação. Então, essas imagens são muito impressionantes. A gente agradece aí o Thiago Oliver, que nos concedeu. Um vídeo que está nas redes sociais, inclusive. Já tem mais de 20 milhões de visualizações e 30 mil compartilhamentos, né? Porque são imagens impressionantes de um antes e depois muito triste aqui, né? E a gente sabe que vivemos esse cenário no norte do Brasil e no sul passamos pelas enchentes. Então, é uma disparidade que a gente vai ter que procurar se moldar e ver quais serão as soluções, né? Porque o clima a gente não consegue mudar. Agora, a gente tem que achar outras alternativas, com melhoria, então, da logística, das estradas, ver como é que vai fazer isso para melhorar a situação do nosso produtor rural. Exatamente, Priscila, colocou muito bem. Eu acho que esse é o nosso objetivo, de chamar atenção para isso. Priscila, você provavelmente deve ter visto, eu li um relatório da NASA a respeito do clima aí para os próximos anos, né? E fiquei preocupado, porque o que nós estamos vendo agora é muito grave. Eu, na minha geração, né, que não é uma geração muito recente, eu nunca vi isso acontecer. E, como você bem colocou, janeiro pode ter chuva, mas não o suficiente para voltar ao que era antes. E se nós temos essa tendência, né, desse clima permanecer por mais algum tempo, evidentemente que nós teríamos que já estar preparados para isso nesse momento. Então, portanto, Priscila, é o apelo, né, que a gente faz para o produtor rural, a gente começar a discutir isso, mande as informações para nós, a gente está aqui disposto a estudar, fazer um apanhado de tudo, principalmente também com o mercado internacional, que preocupa muito, né? As taxas de juros hoje nos Estados Unidos estão lá para a estratosfera. Isso tudo acaba tendo impacto, sem dúvida nenhuma, no preço das commodities e na questão da taxa de juros, no financiamento de safras agrícolas. Então, Priscila, muita atenção. Tende-se uma luz amarela. Daqui a pouco já digo que é luz vermelha, viu, Daúde? Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e amanhã estaremos juntos aqui novamente. Obrigada.